Olá, tudo bem? Eu sou o Jeremias Gomes, você está no Alesp em Pauta e a nossa pauta de hoje é educação financeira nas escolas. A Alesp incentiva a educação financeira nas escolas. A nossa geração, eu digo a minha, talvez a sua também, todos praticamente não tiveram muito essa educação financeira, mas nós temos aqui na Assembleia Legislativa, aqui na Casa, diversos projetos de lei que tratam disso. No governo do Estado e nas prefeituras também já existe em algumas escolas, são eletivas, como se diz, a gente vai entender durante o programa. O fato é que para o próximo ano de 2024 tem esta previsão para que no estado de São Paulo tenha essa educação financeira. E aqui na Alesp a gente tem um projeto do deputado Guto Zacarias que fala do jovem paulista também, incentivar a educação financeira nas escolas. A gente vai entender melhor com os nossos convidados. Aqui comigo o Pedro Afonso Gomes. O Pedro, ele é presidente do Conselho Regional de Economia. Muito obrigado pela sua participação aqui, Pedro. Muito obrigado, eu agradeço o convite. Estou à disposição. E com a gente também o Luiz Otávio Emerenciano. Luiz é videomaker e vai contar um pouquinho da sua experiência em relação à educação financeira. Tudo bem, Luiz? Tudo bem, Jeremias. É uma honra estar aqui para falar um pouquinho da minha história. Espero que as pessoas consigam se identificar e resolver a vida dela, assim como eu espero resolver a minha aqui hoje. A gente está hoje com um economista, né? Então que bom, porque ele vai ajudar a tirar as nossas dúvidas. Vamos começar sobre educação financeira. O que é educação financeira, Pedro? Porque a gente tem uma noção do que é, né? Mais ou menos, né? Mas tem coisas básicas que a gente precisa saber, né? Isso. Bem, se você me permite, Jeremias, eu vou começar usando uma frase do filósofo Sêneca. Ele dizia o seguinte: se você não sabe para que porto você quer se dirigir, nenhum vento vai a favor. Então a educação é um pouquinho isto. Você sabe para onde quer ir, aí o vento vai a favor. Se você não sabe, nada vai a favor, porque nada te dirige para o seu objetivo. Com relação à educação financeira, é óbvio que nós, na escola, precisamos conhecer um pouquinho de biologia, um pouquinho de física, um pouquinho de química, mas precisamos de muito mais entender a vida financeira, porque a vida financeira, a vida econômica e financeira vai nos acompanhar durante todo o nosso percurso até a velhice. Então, em algum momento, nós vamos estar estudando, precisando de recursos para as nossas diversões, para as nossas necessidades. Quando a gente se casar, vai precisar para a família, depois, mais velho, vai precisar para as exigências da idade avançada. E o que a economia financeira, a educação financeira poderia nos dizer? Nos dizer a como melhor administrar o dinheiro que nós ganhamos em relação aos gastos que nós temos. A ideia básica sempre é que a gente gaste menos do que a gente ganhe. E se a gente não conseguir gastar menos, a ideia também vamos obter mais receitas, vamos ganhar mais de algum outro modo que faça com que a gente tenha um equilíbrio. Porque se nós gastarmos mais do que nós ganharmos, nós vamos ficar endividados. E no Brasil a gente sabe o que significa ficar endividado. Acrescentar muitos juros, muitos encargos e ao final acabamos com a nossa vida, nos preocupamos, não dormimos, não fazemos nada com tranquilidade. Por quê? Porque o endividamento faz com que a gente perca toda essa atenção e perca até o gosto pela vida. Pois você falou aí para que lado esse vento vai nos levar, se a gente souber para onde a gente vai, né? Eu queria saber do aspecto racional e emocional. A economia, que é a área que você domina, é racional ou emocional? É os dois? Porque quando esse barco ele fica velejando aí sem rumo, são os dois aspectos, né? A questão de ter uma meta é uma questão que eu acho que tem que partir um pouco do coração, do sentimento da gente, né? Mas aí a gente também fala, não, vou fazer conta, deixa isso para depois, né? Porque o cartão de crédito está estourando. Enfim, explica para mim, é mais emocional ou mais racional? As duas coisas. Há até um quarto de século atrás se dizia que as decisões econômicas eram totalmente racionais. Uhum. Mas depois se começou a perceber algo que hoje nós chamamos de psicologia econômica, mostrando que o nosso sentimento, a nossa vontade influencia às vezes mais do que a nossa razão. Então, o que significa gastos racionais e gastos por impulso? E aí eu quero fazer essa distinção.
Existem gastos que são essenciais. Então nós precisamos saber quais são os gastos essenciais. Aí você está sendo racional. Mas existem gastos por impulso. Ou seja, você não precisa gastar. E você pode, com isso, não gastando, fazer alguma reserva para, no momento certo, você ter dinheiro, inclusive para os gastos essenciais. Então a racionalidade ela vai acompanhando a emoção, só que ela tem que colocar um freio na emoção algumas vezes. Isso não significa dizer que as pessoas não devam ter sonhos, mas para ter sonhos é preciso estruturar a consecução, ou seja, a realização desses sonhos. Porque ninguém tem sonhos que não possam ser realizados totalmente. Podem ser realizados parcialmente, né? Mas é isso que nós temos que levar adiante. Emoção e razão, mas a emoção de vez em quando atrapalha a educação financeira. Olha, só daí eu acho que é um caminho maravilhoso para a gente começar a alinhavar aí a nossa conversa, emoção, razão, né? A gente vai falar mais sobre isso no programa. Ô Luiz, muito obrigado, porque, olha, sabe o que eu acho muito bacana a sua vinda aqui? Geralmente a gente pega aí nas redes sociais, tá todo mundo falando, veja como ganhar dinheiro, olha como o meu 1 milhão, né? É tão bonito ver naquelas capas, né? Olha o meu primeiro milhão, o meu primeiro bilhão. Pouca gente aparece falar, olha como eu dancei, olha como eu errei. E eu acho que a gente aprende muito com os erros. Queria que você contasse um pouco sua história. Eu tenho 29 anos, moro sozinho, né, aqui em São Paulo há 5, né? Aliás, vai fazer 5 anos. Uhum. E desde que eu vim pra cá, tudo começou por ali, né? Meio errado nesse sentido. Inclusive, né, quando você estava falando a questão do... a gente tem que, né, não gastar mais do que a gente ganha, eu já comecei errado desde que eu vim pra cá. Porque eu vim pra cá, eu tinha uma reserva, né, de uma previdência privada que meu pai tinha feito. Ele falou, olha, quando você achar necessário usar, você usa. Eu falei, tudo bem. Usei pro meio que eu queria, né, com a finalidade que eu queria usar. E o restante eu deixei guardado, deixei inclusive aplicado, né, na renda fixa e tudo mais. Falei, ok, esse dinheiro eu não vou mexer agora, tá tudo bem. E aí, vim pra cá e basicamente os meus gastos eram maiores do que os meus ganhos. Na época eu não trabalhava para nenhuma empresa, eu era videomaker autônomo, né, então a vida, né, de empreendedor, né, de autônomo no Brasil, ela não é simples, ela não é fácil. E eu cheguei basicamente 1 ano antes da pandemia aqui e basicamente só o valor do meu aluguel, né, aqui em São Paulo já era mais do que eu conseguia fazer com os meus clientes. Então já estava bem errado aí. E para melhorar, para eu conseguir me manter aqui, basicamente eu fui utilizando, né, essa reserva que eu tinha, porque obviamente eu queria, né, como você mesmo disse, né, a questão do sonho. Meu sonho sempre foi vir para São Paulo, né, morar aqui, trabalhar e tudo mais. Então, para justamente conseguir manter esse sonho, a forma hoje, já que eu não tenho como fazer mais receita, vamos utilizando a reserva. E aí, quando foi em outubro de 2019, basicamente, os meus 2 clientes falaram assim, então, Luiz, a gente não vai continuar, o serviço tá difícil a situação, a gente não consegue mais te pagar, então, mês que vem, né, vai ser o último pagamento. Eu falei, tá bom, né, então, o que eu faço agora, né? E aí foi a época que eu fui buscar emprego e tudo mais, aí comecei a trabalhar, né, para empresas aqui em São Paulo. E aí, em 2020, a gente teve a pandemia, né, e eu já estava empregado, tinha o meu salário, e pelo menos ali, nos meses iniciais da pandemia, eu consegui me manter muito bem, inclusive especificamente para mim. A pandemia ela foi muito boa, porque basicamente todo mundo, né, fazia, né, tudo fora de casa e todo mundo teve que fazer tudo dentro de casa. Então, muitas pessoas que tinham cursos para lançar, que seriam lançados, né, de maneira presencial, elas tiveram que automaticamente, né, se adaptar a essa nova realidade. E você é videomaker, aproveitou o mercado. Aproveitei, exatamente. Você acha que, olhando assim em retrospecto, você acha eu passei um período difícil porque o dinheiro acabou de entrar, eu podia ter economizado mais durante um tempo e fazer, como se diz hoje, nem sei se diz mais o tal do colchão, né, para você de recursos. Você acha que dava ou... Não, então, não foi nessa época ainda que as coisas começaram a degringolar. Nós não chegamos lá ainda. Não, ainda não. Essa época boa.
Ainda exatamente, eu tava na época boa, eu guardava um dinheirinho ali. Tá então bom. eu ainda tava, tipo, tudo tranquilo. Até que no final de 2021, na verdade, eu acredito. Eu fiz muita grana 2020 e 2021. E aí eu tinha um cartão, aliás, inclusive, falando em cartão de crédito, eu sou uma pessoa que tem vários cartões de crédito. Até tudo mas até souber administrar, né? Exatamente. Né? Até essa época eu não utilizava, tava tudo tranquilo. Mas aí eu tive a brilhante ideia de fazer um gasto que eu não tinha o dinheiro, né? Na hora eu falei assim, vou usar aqui no crédito, beleza. E aí eu fiz essa compra, foi uma compra não tão alta, mas foi alta para o que eu estava acostumado a comprar à vista. E aí passei no meu cartão que tinha mais limite. Falei, eu quase não utilizo ele mesmo, pagamento é lá para o final do mês, então até o final do próximo mês eu vou ter mais dinheiro, tudo vai estar resolvido. Só que aí aconteceu que os próximos 3 meses de 2022 eu não consegui trampo. Como eu te disse, né, eu era autônomo. Então eu estava utilizando o dinheiro que eu tinha ganhado em dezembro, que eu tinha feito muita grana, e o dinheiro da reserva que eu comecei a fazer depois daquela outra reserva que eu já tinha gastado. E aí as coisas de fato começaram a ficar difíceis. E aí, para tentar amenizar a situação, né, o que eu comecei a fazer, sabendo que, obviamente, né, o juros de cartão de crédito ele é muito alto, né, então eu evitava o máximo a fazer o pagamento do rotativo, né, o pagamento parcial. E aí já se tinha lançado, né, as famosas parcelamentos de fatura, que, até onde eu sei, inclusive depois pode me corrigir se eu estiver errado, é um juros um pouco mais baixo que o do rotativo. Então eu falei, bom, eu tenho que me adaptar a essa nova realidade. E aí, ali a partir de abril e maio eu já comecei alguns freelas, e aí comecei, né, me estruturar ali e consegui levar. Entendi. Mas aí, desde que, né, em novembro eu entro aqui na Alesp, né, como videomaker das redes sociais, e aí começo a ganhar meu salário, mas ali a situação já estava, tipo, caótica, várias faturas parceladas, e ainda naquela briga, né, do tipo, poxa, isso aqui eu quero muito agora, não dá para encaixar, não dá? Dá, passa no cartão de crédito, depois a gente vê. E aí... não, realmente é complexo, né, Pedro? O que você tira desse ensinamento? Porque eu acho que isso se repete em níveis menores e até maiores. De repente o cara tem uma empresa e ele entra numa dívida que ele não pode, né? O que a gente pode tirar de ensinamento da história dele? Na verdade, sim, isso é muito comum, com uma diferença. O Luiz teve o pai dele que exercia a educação financeira, tanto que sobrou dinheiro, aplicou dinheiro e deixou para ele. Certo. Muitas pessoas nem isso têm. Um começo, né? Um colchão de liquidez para que ele, no momento de crise, fosse usando. A questão de você ter muitos cartões de crédito, a pessoa que eu auxiliei, que tinha mais cartões de crédito, tinha 23 cartões de crédito, inclusive de lojas. E agora você imagine o tamanho da bolsa da pessoa para carregar 23 cartões. E uma dívida enorme porque descontrolou-se, usou todos os limites. O certo, em qualquer situação, é você fazer um planejamento por ano. Então, de quanto você vai ganhar por ano e quanto você vai gastar. Evita muitas dessas coisas que aconteceu. Por exemplo, ele ficou sem renda durante um certo tempo. Então, se a gente fala do ponto de vista ideal, não estou falando de como ele pode solucionar agora, ainda estou falando de como ele poderia ter feito, seria planejar essa renda e as despesas essenciais dele. Quando se fala de um aluguel, existe um aluguel mais caro e existe um aluguel mais barato. O aluguel mais caro é supostamente de um imóvel melhor, mais bem localizado, maior. E um aluguel menor também atende à necessidade básica da pessoa, que é morar, que é dormir, ficar ali um tempo. Então tem que se escolher bem. Quando não se tem renda, tem que reduzir ao mínimo qualquer despesa. É despesa com isso, com TV, assinatura de TV, assinatura de uma série de outras coisas, né? Que acabam consumindo e que as gerações anteriores não tinham. Então as gerações anteriores tinham menos despesas do que nós temos hoje.
Sim. As despesas foram sendo criadas pelas necessidades que nós mesmos fomos colocando. Não que seja essencial. Se a gente for fazer um quadro e descobrir qual é a despesa essencial, nós vamos descobrir que muito daquilo que a gente gasta não é necessário. A gente pode ficar sem. É bom ter? Sim, é bom. Mas poderia ficar sem e não ia fazer diferença nenhuma. Eu mesmo também já gastei mais e cortei muitas despesas. Uma delas é cartão de crédito. Tem um cartão de crédito só hoje. Aliás, eu falei aqui, pode ter vários, mas assim, eu acho que é para muito pouca gente ter vários, porque assim, às vezes para administrar um é difícil, né? E imagina a pessoa ter vários, para ela se perder. A gente vê várias vezes eu não sei se esse nível de radicalidade é o mais certo, pessoas cortando, né? Picota todos os cartões e acaba com tudo. Enfim, aliás, durante a gravação desse programa é interessante porque nós estamos aí no final de agosto de 2023, e em nível federal tem uma discussão aí justamente sobre cartão de crédito parar com esse rotativo, enfim, né? Mas eu quero falar para vocês, a gente está dando algumas dicas aqui para dar botar um pouco de molho na nossa conversa, mas o nosso foco é a questão da educação financeira, que na Assembleia Legislativa de São Paulo tem um projeto de lei que é do deputado Guto Zacarias, do União Brasil. Se você tiver curiosidade, é o 231/2023. É o Programa Jovem Paulista, pensado para promover fundamentos de finanças e empreendedorismo no âmbito da escola de ensino médio. Muito bacana esse projeto, porque ele une aí finanças e também empreendedorismo, e ele detalha, viu, Pedro, várias coisas. Por exemplo, olha, o plano, ele diz o seguinte, olha, fica criado o Programa Jovem Paulista, vinculado à Secretaria da Educação, e aí ele fala que deve ser implementado pelos órgãos competentes, tal, e ele inclusive detalha o conteúdo em cada área de diretriz que ele coloca. Então, olha, por exemplo, competitividade no mercado, conhecimentos em inovação, planejamento financeiro, participação em mercados de capitais, investimentos financeiros e por aí vai, né? Tem outro projeto também da deputada Edna Macedo, do Republicanos, deputada aqui da casa também. Então, eu queria que você comentasse um pouquinho dessas, são tantas iniciativas, e hoje, me comunicando com a Secretaria da Educação, eles me explicaram que já existe, assim, no estado de certa forma, mas no ano que vem vai ser implementado como uma das trilhas, como o senhor me explicava antes. Qual é a importância da casa e dos deputados terem essas iniciativas? Assim, bem, primeiro o projeto agora de 2023 sobre o jovem empreendedor é muito importante. Eu dei uma olhadinha no projeto, é bastante bom e é interessante porque nem mesmo os estudantes do nível superior têm essa matéria. A maioria dos estudantes universitários sai da faculdade sem ter a matéria de empreendedorismo. Sim. Como se dissesse o seguinte, você vai sair, mas você não será empreendedor. Você vai ser funcionário, você vai ser seletista, fazer concurso, mas você não vai ser empreendedor. Mas a realidade de hoje é que seja empreendedor. Então é muito importante que todos tenham essas noções, no segundo grau e também no nível superior. Os projetos de lei agora da deputada já foi transformado em lei, mas depois foi vetado pelo governador, está sob exame da casa, o veto ou não. E também a Assembleia tem um papel muito fundamental. Eu acompanho essa matéria desde 2007, na Assembleia. Existe um projeto de 2007 que está em tramitação, mas parou aqui. E eu vim tratar dele em 2010 com o falecido Bruno Covas, quando era deputado estadual. E depois houve vários outros projetos também, e agora esse que vingou a aprovação e foi mandado ao governador. E neste momento a Secretaria da Educação resolveu colocar em prática as trilhas. São 3 trilhas que a diretrizes de base de educação colocam, e uma delas é justamente da educação financeira. Muitas escolas estaduais e particulares pelo Brasil todo não colocam em prática essa trilha por falta de pessoas para dar aula, professores qualificados. Mas as entidades de economistas, por exemplo, estão à disposição para dar subsídios para esses professores. O mais importante é que o jovem, seja que profissão ele escolher, se ele for psicólogo, depois quer ir ser psicólogo, médico, jornalista, engenheiro, dentista, qualquer profissão, ele vai precisar de noções de educação financeira. Então é importante que a Assembleia continue nessa vigilância para que haja educação financeira para o aluno do ensino médio
para que quando ele for profissional, ele possa ter uma base boa, começar desde a época do ensino médio, continuar na faculdade e depois na vida profissional. Economista se cobra mais quando faz um erro de educação financeira? Olha, os economistas só comete erros de educação financeira o ser humano. E os economistas também são humanos, então eles também podem cometer. E eu, infelizmente, tenho a dizer a você que existem, sim, economistas que a base da educação financeira, ou, aliás, de não obedecer à educação financeira, é quando você se sente muito tranquilo na sua situação e achando que a sua situação vai se perenizar. Então você tem um emprego muito bem remunerado, seja no setor público, seja no setor privado, ou você tem clientes e você vai achar que isso vai durar a vida toda. Só que não vai durar a vida toda. E você vai ter que fazer nos bons, naquilo que nós chamamos sempre de períodos de vacas gordas, nós temos que guardar para os períodos de vacas, nos períodos de vacas magras, ou seja, redução de renda, especialmente, crise, problemas de saúde que pode ocorrer com qualquer pessoa, tenha condições de se sustentar. Porque se a gente não tiver essa reserva, por mínimo que seja, e aí eu digo para você, algo como 6 vezes, pelo menos, a sua remuneração mensal, para você ter uma certa folga, né? Se você não fizer dessa maneira, você vai se endividar, porque chegar um momento você vai ter que pagar as suas contas, não vai ter dinheiro, vai entrar no cartão de crédito, no cheque especial, etc., e depois vai ter que ficar aceitando os parcelamentos, que, aliás, Luiz, o parcelamento é assim, ou você paga o juro normal, e aí você vai morrer de fuzilamento, ou você vai para o parcelamento, que o juro é um pouco menor, aí você vai morrer na câmara de gás. Então você tem 2 jeitos de morrer. Você escolhe a forma, mais violenta ou menos, mas que vai morrer, vai. O ideal é não ter essa dívida. Pois é. Pedro, eu fico pensando assim, por que a gente vê pessoas que ganham um pouquinho e ao longo da vida comprou o terreninho, depois que o terreninho comprou o tijolo, e aí ela construiu aquela casinha, depois ela passou para outra, aí você vai ver a pessoa com um recurso pouco, ela multiplicou muito, né? Isso é bíblico também, né? Daquele que dá, que consegue fazer a multiplicação. E outros, eu te falava antes de um economista que dizia, olha, eu dou palestra para médicos, isso tem tempo. Ele falou, ó, os meus médicos que vão nas minhas palestras ganham em média 30 mil reais, 40 mil reais, só que a dívida deles é de 200, 300 mil reais, então é sempre proporcional. Então, assim, e isso acho que já que não dá para igualar todas as pessoas, cada um, às vezes com um pouquinho, consegue multiplicar, você acha que começar aprendendo desde cedo na escola, a gente está falando de um projeto para o ensino médio, mas desde que uma criança vai com os pais no mercado ou comprar um presente, até para isso tem técnica, né? Dizer que você dá um dinheiro e tal. O Pedro vai explicar um pouquinho para a gente depois do intervalo, que a gente já vai caminhar um pouco para o intervalo, mas eu queria saber disso, se você teve essa educação financeira e o que os pais podem passar antes mesmo dos filhos entrarem nas escolas. A gente vai saber depois do intervalo. A Lesp Pauta está de volta falando de educação financeira. A Assembleia Legislativa de São Paulo incentiva a educação financeira nas escolas. E a notícia que a gente traz é essa, né? A partir de 2024, aqui no âmbito do Estado, das escolas do Estado, no ensino médio, haverá aí, atualmente o conteúdo é trabalhado de forma interdisciplinar em muitas escolas da rede, mas será um componente curricular a partir de 2024. Uma boa notícia a você que vai para o ensino médio, já que a gente conversava aqui no primeiro bloco com os nossos entrevistados, vou voltar aqui com o Pedro, que a gente não teve, né? Dá um pouquinho, eu não sei se inveja assim, mas é muito bom para essa próxima geração, né, Pedro? Que eles tenham educação financeira, porque faz muita diferença, acho que para o resto da vida desses jovens. Né? Exato, sem dúvida. Eu acho que as gerações mais antigas, a minha, por exemplo, tenho já quase 63 anos, teve um pouquinho disso, mas pelo exemplo dos pais, pela carência e também porque não havia tantas necessidades. Mas hoje uma criança, um adolescente com 10, 12, 15 anos, o pai tem aí em torno de 40,
não é? Essa geração não teve isso, e pior que isso, ela teve todas as tentações do mundo para gastar, porque as necessidades foram multiplicadas pela mídia, e é claro que são coisas boas, mas é preciso saber o que você vai usar, o que você não vai usar. Então a próxima geração, tomara que tenha essa possibilidade de entender desde cedo, desde pequeno, o que significa a dificuldade de ganhar e a facilidade de gastar, e diga, vou cuidar de gastar menos do que eu ganho. Você acha que isso tem que começar bem cedo? Sem dúvida que bem cedo. A partir do momento em que a pessoa percebe, a criança percebe que as coisas não nascem espontaneamente, não são dadas espontaneamente, custam. Então essa noção das coisas custarem é que precisa ser feito assim. E dizer o seguinte, você tem um futuro, você tem mais 70, 80 anos de vida, você precisa guardar R$1 todo dia, ou como faz a minha mulher, tira uma nota de 20 todos os dias do meu bolso, eu nem percebo, no final do ano aí a gente tem 7 mil, 8 mil reais sem pensar em poupar, só com essa breve atitude. Aí chega em dezembro, vamos fazer aquela viagem, vamos fazer aquela coisa bacana. Ah, não tem dinheiro. Ah, tem sim, está aqui. Exatamente. Ô Luiz Otávio, me fala um pouco mais da sua história. Você, com o que você passou, o que fica de ensinamento para você? Porque você ficar recebendo o salário e ter que pagar uma dívida, emocionalmente isso é muito ruim, né? Porque você fala, pô, quero isso, quero aquilo, ainda mais você que é jovem, né? Que ensinamento você tirou até agora do seu aprendizado? Então, na verdade, eu até estou já em processo de arrumar, né, a minha vida financeira. Eu até falei para alguns amigos que eu tive uma atitude de adulto, que, assim, eu já entendi quanto que eu posso gastar do meu salário e, inclusive, qual parte do meu salário vai para cada uma, né, dos meus gastos mensais. E aí, por conta disso, mais recentemente, eu literalmente, acabei de pegar um empréstimo para conseguir quitar essas minhas dívidas de Mas o empréstimo provavelmente com juros mais baixos. Com juros mais baixos. Isso é muito interessante, muito importante. Sim, com juros mais baixos e que o valor da parcela, ele vai caber dentro do meu salário e não vai, literalmente, a partir de agora eu vou conseguir, o meu salário vai dar para pagar as contas do mês e, não vai ficar faltando, não vou precisar ficar parcelando faturas, até porque, como o próprio Pedro disse, eu sanando todos os outros cartões de crédito, eu vou ficar com apenas um, que vai ser aquele, esse aqui, beleza. Quer gastar com isso? Dá. Se não der também, ok, corta. Mas a ideia é justamente eu conseguir, como você mesmo disse, né? Durante a noite, quando eu colocar a cabeça no travesseiro e falar, beleza, o dinheiro que entrou de salário vai dar para pagar todas as minhas contas, eu vou conseguir viver numa boa, sabe? E acho que isso é o mais importante. Ô Pedro, eu já vi uma frase, eu sei que vai me dizer se é verdadeiro ou não, diz que o prazer da gente, quando a gente guarda e tem o prazer de fazer realizar um sonho, o prazer de guardar pode ser tão grande quanto o prazer de gastar. Eu não sei se isso vale para todo mundo, porque teve muita gente que no shopping fala que a alegria maior que essa de gastar, a vontade não tem, né? Mas aquela pessoa que guarda também, ela tem aos poucos, ela vai vendo o patrimônio dela crescer e ela também tem uma satisfação. A gente pode se habituar a ter esse prazer também, né? Exato. Na verdade, eu não estou dizendo para as pessoas não cumprirem os seus sonhos, não realizarem os seus sonhos. Uhum. Agora, pensarem qual é o seu sonho mais importante. Uhum. Porque às vezes o imediato faz com que a pessoa gaste naquilo que ele está vendo. Então, se ele tem um salário de 1.000, ele vai gastar 600 com essencial, mas aí ele vai gastar mais 600 com coisas que ele não tem. Ele não tem esse dinheiro. Por exemplo, ir a todos os shows possíveis, ir a todos os jogos, comprar as roupas que não precisa, né? Então, o ideal é ele gastar os 20, guardar 20, essa é a conta mais ou menos que a gente faz. 60 de essenciais, 20 de lazer, alguma coisa não tão essencial, e 20 para guardar. Guardar para quê? Para que mais adiante ele tenha condições de realizar um sonho maior, né? Essa é a questão. Agora, essa situação que nós estamos colocando agora significa dizer,
As pessoas precisam pensar um pouquinho no futuro. Não significa esquecer o presente, significa fazer a sua vida mais racional de acordo com os seus objetivos. Dentro do ambiente escolar, como é que você vê que pode ser dada essa aula? Pode ser interdisciplinar, pode pegar, sei lá, uma aula de ciência e ensinar também sobre educação financeira? Pode ser. Existem, inclusive, é interessante, existem experiências em faculdades de economia em que as primeiras aulas são dadas de forma lúdica pelos professores, porque os alunos que chegam não têm essa educação financeira e eles precisam começar a entender o que são os bens escassos, a escassez. A escassez, nós estamos falando aqui de educação financeira, é recursos financeiros. Os desejos do ser humano são infinitos. Sim. E os recursos são escassos. A questão é encaixar essas duas coisas. Então, quando a gente fala das escolas, por exemplo, de ensino médio e também a educação em casa ou talvez em outros graus do ensino, ela deve partir das necessidades e das escolhas. Porque uma vez feita a escolha, ou você quer isto ou você quer aquilo. Ou você quer A ou você quer B. Se você quiser A, não vai ter B. O que você prefere? Fazer uma viagem, B, ou comprar uma roupa que está na moda, mas não é absolutamente essencial? Aí a criança vai escolher A ou B. Se ele falar, eu quero uma viagem, então você não vai comprar a roupa. Eu estou dando apenas um exemplo. Sim, mas vale para adulto também. Vale para tudo. Na verdade, para todas as pessoas e para todas as circunstâncias, né? Então, eu acho que a representação física é mais visível dos benefícios de uma coisa e de outra, do benefício imediato quanto o benefício futuro, quanto o benefício mais planejado. E eu não estou falando também apenas de futuro, pode ser até imediato. Quando a gente pode gastar para não ter nenhum resultado positivo e a gente pode gastar para ter um resultado positivo imediatamente. O que eu quero dizer? Por exemplo, se eu tiver que comprar uma roupa que eu não preciso e eu tiver que fazer um curso que vai me propiciar ganhar mais dinheiro em cima, eu vou escolher fazer o curso. Sim. O curso é chato, a roupa é mais interessante. Sim, mas com o curso eu consigo multiplicar o meu ganho. E com a roupa vai ficar lá, sem utilização. Ô Pedro, o que você acha? Hoje, a gente está falando de educação financeira e tem nas redes sociais, no YouTube, tem muito vídeo, muita gente falando sobre tudo, né? Por um lado, eu acho bom, né? Queria a opinião de vocês dois. Mas por outro, eu vejo muita coisa, por exemplo, as pessoas falam assim, esqueça comprar imóvel, porque aí eles fazem as contas, mostram assim, tá, né? Olha, se você investir no fundo imobiliário, você vai ganhar muito mais, e você não vai ter problema de aluguel, tudo bem. Mas tem um componente, só para dar esse exemplo, que eles muitas vezes não mostram, na minha opinião, se você não tem o compromisso de todo mês, você comprou e agora eu tenho que dar ali a minha parcelinha, você não vai acumular aquilo lá, porque um mês vai vir uma coisa, outro mês vai vir outra coisa. Então, eu queria a sua opinião sobre isso, assim, porque a gente tem que olhar esses ensinamentos, mas tem que ter comparar, né? Você que é economista, eu queria a sua opinião um pouco, porque às vezes a gente vê muita coisa, e muita coisa milagreira, né? Vamos comprar produtos da China, você não precisa ter estoque não, você só vende aqui. Então, assim, vamos com calma com andor, né? Tudo tem uma base, né? Na verdade, sim. Primeira coisa, né? É tentar se livrar das dívidas que tem, né? Essa é a primeira coisa. Eu não sei se eu vou desiludir o Luiz aqui, se eu contar como é que eu resolvo o problema de dívida. Pode contar. Posso contar, eu vou deixar ele desiludido. Vai. Você sabe que o médico especialista, ele conhece tudo sobre a maior parte do corpo, mas não sabe nada especificamente. O médico... O generalista e o especialista. O generalista e o especialista sabe tudo sobre uma parte. E o médico clínico, o médico legista, ele sabe tudo sobre tudo, mas ele sempre chega 5 minutos atrasado. Neste momento eu seria um médico legista. Mas é a seguinte, cartão de crédito, gente. Cartão de crédito você tem uma composição de dívida que é as compras que fez, mais todos os juros que foram debitados nas faturas. As administradoras, e as administradoras agora vão ficar bravas comigo, elas dispensam, se você for insistente, disser que não, dispensam todos os juros acumulados. É certíssimo isso.
Você tem 10 mil, tem 5 mil de juros, pode oferecer 5 que eles aceitam 5. E que é justo, assim, porque o juro é absurdo. No Brasil é muito absurdo, né? Embora a Constituição diga que seja 12%, mas... Então você consegue reduzir num pagamento à vista, um pouco mais sacrificando, você vai matando todas as dívidas. Então, o que eu dizia é que a questão do longo prazo depende também de você perceber se você vai ter renda a longo prazo. Então, quando você compra uma casa, aí é um pouco diferente. Você precisa morar, ao invés de você pagar um aluguel, você paga uma prestação, tá bom. Mas também não precisa comprar uma casa com 400 metros, porque no começo você não vai usar. Você vai comprar uma casa pequenininha, que é o suficiente para você morar. Um apartamento, que vai te custar uma prestação menor. Vai sobrar dinheiro? Ótimo, sobra dali um pouco, você compra a casa de 400 metros. Mas antes você vai só usar. Então, a gente só compra aquilo que a gente usa, aquilo que a gente vai efetivamente utilizar. Automóvel, desde que ele ande, é o suficiente. Não precisa ser de luxo, a não ser que a pessoa coloque tal valor no luxo que faça um sacrifício do seu futuro por causa do luxo. Não é? Então, são coisas assim. Não adianta você planejar muito porque você não sabe a renda. Se você é jovem e tem uma boa posição, não significa que daqui a 10 ou 20 anos você vai estar na mesma posição. Não significa que a sua renda vai continuar, que você não tenha, que você tenha a mesma saúde de hoje. Então é necessário que, antes de mais nada, a gente pense o seguinte: se eu vou comprar uma casa, pega uma prestação maior agora que vai diminuindo ao longo do tempo. Assim eu garanto que daqui a pouco, se eu tiver dificuldade, eu vou pagar uma prestação menor. Né? Existem planos dessa maneira. Pois e a gente vê, né, Luiz, pessoas assim do convívio que falam, não, fulano planejou e disse que com 50 vai parar de trabalhar, e a pessoa consegue mesmo, porque planejou, né? E planejou 15 anos, 20 anos, me matei. Esse dia eu vi uma história de um caminhoneiro, que ele falou, não, eu com 50 eu quero parar mesmo. Trabalhei de dia e de noite, mas assim, já comprei minha casa, meu caminhão, e essa vida não dá, mas com 50 eu vou parar. É incrível a gente ver umas histórias assim, dá, Pedro, porque são raras, né? Mas a gente vê, assim, tem sempre uma tia, assim, que conseguiu guardar o dinheiro e conseguiu, e outros tantos que acho que a maioria não tem essa educação financeira, né? Infelizmente. A disciplina é uma virtude que a gente deveria ter em todos os ramos da nossa atividade. E a disciplina significa, estou olhando para a direita, quero ir para a direita e vou continuar indo para a direita. É o exemplo do Sêneca, né? Eu sei onde eu quero chegar. Se eu sei onde eu quero chegar, eu tenho que trabalhar em cima disso. Vai haver dificuldades? Eu vou sair um pouquinho da linha? Eu vou sair, porque eu não tenho condição de dominar tudo. Então eu vou sair um pouquinho, vou me perder um pouquinho, mas eu volto para a mesma linha. Com a educação financeira é a mesma coisa. A vida das pessoas não é uniforme. Ela não fica o tempo todo do mesmo jeito, ela não está sempre no melhor dos mundos. Mas enquanto estiver, não saia um pouco dessa rigidez de gastos, porque senão vai acabar endividado. E imagine só quanto é os juros, o juro de cheque especial por ano, Jeremias, 450% ao ano. Então, se você estiver devendo R$1.000 e não pagar juro nenhum, no final de um ano você vai estar devendo R$5.500. Então, você, numa própria casa, você vai pagar uma casa e 5 vezes o valor da casa em juros ao longo de 15 anos, mesmo com juro baixo. Então, essas coisas é que a gente tem que pensar. Pensar o seguinte: nós estamos dando para o sistema financeiro a remuneração que ele está nos pedindo, mas nós não estamos tendo nenhum ganho nisso, porque quando a gente for vender a casa, ninguém vai nos pagar juros, vai nos pagar o valor da casa. E o valor da casa é 1, mas você pagou 5. Né? O valor de um automóvel que você pagou 40, dali a um ano ele está valendo 20. Você perdeu os juros que você pagou, a manutenção que você teve, o seguro que você teve algum benefício, que nem se sabe se é o mesmo benefício de você andar de Uber, andar de com outros transportes, e ao final das contas você perdeu dinheiro ali. E essa racionalidade tem que ter sempre.
Uhum. É que eu cito o exemplo da casa, porque assim, é um exemplo de que a pessoa ela é obrigada a pagar aquilo. Sim. O carro, a gente sabe que o carro é despesa, não é investimento para nada, né? E quando você tem que fazer um investimento, eu vou deixar... Hoje o pessoal está mais escolado, né? E descolado, já sabe que não é mais só poupança, tem tesouro direto, tem as LCIs e tal, né? Para a gente investir. Mas as pessoas nem sempre têm aquela disciplina de, ao longo de 5, 10, 20 anos, Bolsa de Valores, por exemplo, de fazer aquela disciplina, né? Por isso que às vezes a casa, as pessoas tomam como um norte. Mas é como o Ben já falou, você também paga muitos juros, né? E ao longo do tempo, se a sua casa valorizou, o leão também já está de olho, né? O imposto de renda, cada vez que valoriza, é em cima do novo valor, tem imposto e tudo mais, né? Mas tudo isso é a questão de um planejamento financeiro. Ô Pedro, eu já fiz programa aqui sobre planejamento patrimonial, que isso é outra história, mas é bem interessante também. E o planejamento financeiro, marido, mulher e filhos, tem que sentar e todo mundo conversar? Como é que é essa conversa em casa? Não, sem dúvida. É que ninguém faz essa conta antes de ter o filho, mas um filho, se ele for estudar numa escola particular hoje, por menor que seja... Não, nem tem. São $500 mil. $500 mil. Até os 18 anos? Até os 23, por aí, universidade. Com curso superior. Com curso superior. $500 mil. Aí ninguém teria filhos, né? Então você vai ajeitando de outra forma, tal, desconto, a sua empresa faz convênio com faculdade, com escola, e você vai tocando. Mas se fosse fazer a conta, não teria. Né? Essa analogia que você faz é maravilhosa, porque eu vi um vídeo, Luiz Otávio, esses dias do tempo, e o cara falou assim, eu não tenho tempo. Aí você chega na sua casa e o cano furou e alagou toda a sua casa, você vai passar as próximas 10 horas atrás de um encanador, tirando a água, e você arrumou o tempo. E acho que com dinheiro é mais ou menos, o que você falou, eu não tenho esse dinheiro, mas se você tem o filho, você vai tirar dinheiro de algum lugar. Então é uma questão de a gente se distanciar e fazer um pouco de planejamento, né? Na verdade, o planejamento tem que ser sempre revisto, sim, mas ele precisa ter um direcionamento e precisa ter disciplina, como eu disse. E lógica. Também nós temos os nossos desejos e nós vamos sair de vez em quando. Mas para completar os desejos, para realizar os desejos, nós precisamos ter recursos. Viajar para a Europa, por exemplo, já fiz algumas viagens. Não faço nos últimos tempos, mas poderia fazer. Mas para que eu faça, eu preciso ter recursos para realizar esses desejos. E isso só com a educação financeira, só com uma disciplina, só que dizer, olha, eu vou guardar um pouco, por menor que seja. Mas eu ganho pouco, tá bom. Eu ganho pouco, então eu vou tentar ver se eu não consigo ganhar mais. Hoje há muitas alternativas das pessoas que têm qualificações ganharem mais, inclusive no mundo digital, né? Então, que seja isso. Eu tenho na minha casa, a minha casa é muito grande, e eu tenho quartos vagos para meus filhos, já saíram de casa. Pois então, pode locar os quartos na troca internacional. Tem várias formas de você obter renda adicional. Pode não ser grande coisa, mas é alguma coisa a mais que você tem. E eu fico imaginando, Pedro e Luiz Otávio, essa conversa que a gente está tendo aqui, como ela não pode ser feita na escola, como a gente colocou aqui no primeiro bloco, no estado de São Paulo, aí a previsão aqui em 2024 tem essa educação financeira no ensino médio, efetivamente, e aqui na casa nós citamos aqui o projeto da deputada Edna Macedo, né, do Republicanos, é um projeto que foi vetado, não por esse governador, mas anteriormente, e está na Assembleia, é um veto que pode ser derrubado, né? E temos o projeto também do deputado Guto Zacarias, do União Brasil. Eu queria até citar um pouquinho esse projeto, ô Luiz, porque ele é muito interessante. Olha, ele dá, por exemplo, nos temas relacionados à economia, então ele é um projeto que menciona, inclusive, o que pode ser lecionado ali no ensino público e privado. Em relação à economia, noções de micro e macroeconomia, funcionamento dos mercados, formação de preços, política de juros, muito legal, política fiscal e tudo mais. E aí, por aí vai, no mercado de trabalho, inovação, gestão de negócio, avaliação de riscos, conceitos básicos de economia, depois vem direito, noções de direito constitucional, fundamental. É bem amplo e é bacana, não é, Luiz? O que você acha desse projeto? Porque
voltado ao empreendedorismo também, né? A gente não teve isso, né, no ensino médio, né? Acho que talvez se você tivesse, te ajudaria muito, né? Não, sim, inclusive, até quando o Pedro falou com relação à faculdade, né? Eu sou publicitário, né, de formação, e a publicidade, o publicitário ele consegue trabalhar em várias áreas, né, da comunicação. E a gente não sabe. Como você disse, é como se a gente tivesse sido presetado para sair da faculdade e necessariamente ter que trabalhar dentro de um departamento de comunicação, dentro de uma agência de publicidade, mas e com relação a montar, né, talvez o seu próprio negócio, como é que você faz? E até mesmo noções básicas, né, de administração, a gente não tem acesso durante o curso de graduação mesmo, né, no nível superior. Então, começar isso né, mais cedo, desde o ensino médio, traz uma amplitude, né, na questão de como que a gente se relaciona com o dinheiro. Até porque, né, no país em que a gente vive, até quando você fala que você está ganhando dinheiro, você está fazendo dinheiro, isso ainda é um assunto meio tabu dentro das famílias, né, no círculo de amizade. Então é importante que a gente tenha, não só saiba, né, possa falar sobre dinheiro, mas saiba como administrar esse dinheiro que a gente vem fazendo. Muito bacana. Bom, a gente está caminhando para o final, queria passar a palavra para vocês aqui, porque a nossa audiência é desde mães, pais, e acho muito bacana a gente falar para a juventude, né? Eu falo para os meus sobrinhos, não tenho filho, mas falo que meu pai falava para mim, meus tios, né? A gente tenta, né? Não sei se na juventude a gente tem, não sei, talvez mais desejos ainda, acho que é difícil, né? Quando a gente está mais velho, a gente quer ter uma coisa bacana, todo mundo quer, né? Um celular melhor, tal, né? Imagina um jovenzinho que um tênis... Naquele tempo era tênis, ô Luiz, acho que hoje é celular que a molecada quer mais, né? Por aí, né? Celular, qualquer coisa eletrônica que seja legal, né? A galera tá querendo agora. E aí sai o último modelo Plus, Top, Ultra, e aí todo mundo quer, né? Por isso que essa educação financeira é tão bacana. Eu vou passar aqui a palavra para o Dr. Pedro e agradecer muito. Queria que você falasse um pouco do Conselho também, porque o Conselho pode ajudar muito, né? E um pouquinho do trabalho do Conselho Regional de Economia, porque tem o sindicato, tem o Conselho e tem a ordem, como tem a dos advogados, tem a ordem dos economistas também, né? Sim. Antes de falar, só mencionando o seguinte, olha, nesses últimos 9, 10 anos, nós tivemos um incremento muito grande do número de MEIs, microempreendedor individual, e já antes, as empresas, as 4 milhões de empresas do Brasil, eu garanto para você que 3 milhões dessas empresas, os empresários conhecem do negócio, mas não conhecem gestão econômica, não conhecem como sair no mercado, como melhorar o desempenho, por exemplo, financeiro, que empréstimos obter, etc, etc. Imaginem os MEIs, os Uber, que tem que ter também toda uma ciência para dar resultado, não só no fim do mês, mas quando tiverem que trocar o carro, por exemplo. Verdade. Aí, nesse momento, vai fazer falta esse planejamento. O Conselho de Economia é uma autarquia federal que faz o registro, a fiscalização e busca manter a qualidade, garantir a qualidade do trabalho do economista. O Sindicato dos Economistas, que eu também presidi durante 7 anos e meio, ele fala do mercado de trabalho e a capacitação, a atualização via cursos e benefícios também via convênios para os economistas. A Ordem dos Economistas busca mais a qualidade do ensino da economia e dos aspectos acadêmicos. E o conselho especificamente que eu presido já prevê toda essa questão da educação financeira desde 2 anos para cá, no planejamento anual, buscando auxiliar também as escolas e todos que nos procuram em educação financeira, e estamos à disposição da Assembleia, do Governo do Estado e das escolas particulares e estaduais. Que bacana, é um parceiro nosso aqui, Luiz. Muito obrigado, nosso tempo acabou, mas obrigado pelo seu depoimento, viu? Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. Foi ótimo. E olha, continue acompanhando, reveja esse programa no YouTube, e se você se interessa aí pelos projetos, um deles que eu citei, do deputado Guto Zacarias, do União Brasil, é o 231 de 2023, então procure o seu deputado, seu parlamentar, venha aqui na Assembleia, cobre para que esses projetos avancem, tá bom? Muito obrigado pela sua audiência, até a próxima edição.